Feche teus olhos, igreja, ainda nesse espírito de adoração. Vamos orar, queridos. Mesmo que a dificuldade venha, mesmo que os tempos sejam difíceis, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é meu escudo, Ele é meu advogado fiel, é nele que a minha vida está ancorada. É nele que eu busco aqui essa noite. Pai, nós te adoramos aqui nesse lugar, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, nós estamos felizes, ó Deus, porque nós temos um lugar, Pai, para te adorar, para te bendizer e para receber direção através da tua palavra. Fala conosco essa noite, Espírito Santo, continue nos conduzindo. Continue falando conosco, ó Pai, de maneira muito especial. Abra o entendimento da tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Aplauda mais uma vez, bem forte. Bem forte, é para Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Que bênção poder adorar o Senhor. Poder entender que Ele está no controle da nossa vida. Mesmo que a videira não dê fruto, né? Mesmo que as coisas estejam viradas de cabeça para baixo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Bem fácil de achar, né, querido? Aleluia. Obrigado, querido. Aumentou seu galardão lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3. Todos acharam, queridos? Amém? Êxodo 3, a partir do 1, diz assim a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aí, queridos. Amém? Quem conhece esse texto? Quem já ouviu? A gente lembra sempre do tire as sandálias dos pés, né? Porque o lugar que nós pisamos, que Moisés pisava, era santo. Amados, a história de Moisés, ela é
surpreendente. Ela é tremenda. E olhando para cada um de nós, querido, eu sempre tenho o hábito de falar isso. Cada um aqui tem uma história. Semana nós conversávamos ainda, eu e o Rodrigo, sobre isso. Cada um tem uma história. Se você olhar para a tua história, querida, a tua história é surpreendente. A tua história é tremenda. Cada um aqui já passou por morte na família, por altos e baixos, por um monte de coisa, por várias aflições e coisas boas também. Então cada um de nós tem uma... Moisés, a história dele é surpreendente. A história de Moisés, ela se divide em 3 fases de 40 anos. 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele nasce em tempo de crise lá no Egito. Se você voltar no capítulo 1 e capítulo 2, você pode ler isso na tua casa depois. Ele nasce quando o faraó do Egito viu que o povo de Israel crescia em número demasiado. O povo de Israel era um povo muito forte. Ele manda matar todos os meninos recém-nascidos. Quem está esperando menino aqui? Acho que só tem menina, né? Esperando. Imagina você estar com teu filho ali para nascer e saber que ele vai ser morto. Então, nesse período, a família de Moisés põe ele num cesto de junco, vocês sabem a história, e larga no rio Nilo. E daí a filha de Faraó acha e pega. Sabe, queridos, nós sabemos que o Egito nós comparamos com o mundo de hoje. E Faraó é a tipificação de Satanás. Interessante, quando Faraó viu que o povo de Deus crescia, e esse Faraó já não tinha aquela ligação que teve lá com José, ele ficou temeroso do povo de Deus e manda matar os recém-nascidos. Queridos, isso já fala com a gente. O diabo ele faz de tudo para uma igreja não crescer. É por isso que ele vai nos recém-convertidos. É por isso que ele vai nos fracos. É por isso que eu me preocupo quando você está enfraquecido. Porque ele sabe aonde ele vai matar. Ele sabe aonde ele vai pegar para que o povo de Deus não cresça, assim como foi lá no Egito. Ele vai para cima, querido. E às vezes usa a pessoa do nosso meio para desanimar os outros. E é por isso que o povo de Deus tem que estar atento. Sabe, o diabo ele tem muitas estratégias, nós não podemos ajudá-lo a fazer isso. A igreja precisa estar atenta, querido. Imagina a metade do povo dessa cidade convertido para o Senhor Jesus. Imagina 70% do povo convertido para Jesus nessa cidade. Queridos, olha o reflexo dessa igreja. Hoje, quantos não estão aqui por conta de política? Prometi que eu não ia falar nada. Isso mostra uma fraqueza. Há algo mais importante do que o Santo dos Santos. Há algo mais importante do que estar na presença do Senhor. Sabe, queridos, o diabo ele anda ao derredor, pronto para matar, porque ele tem medo que o povo de Deus cresça. E é por isso que a história de Moisés já começa de maneira tremenda, tremenda. O diabo não quer o crescimento da igreja, ele tem medo. Imagina o povo de Deus tomando essa cidade. Por isso que há tanta divisão, querido. Mas nós temos um conselho de pastores falido nessa cidade. Falido. Nós não conseguimos juntar 10 pastores. E olha que eu tenho tentado, querido. Na sexta-feira nós reunimos líderes e fomos orar em todas as saídas e entradas de Guia Lopes da Laguna. Nós somos num carro cheio, nós somos em 5. E oramos e repreendemos. Porque a história que nos foi chegado é que havia um macumbeiro de fora aí fazendo trabalho aí na cidade. E nós saímos para orar. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus. Todas as entradas e saídas da cidade, nós fomos lá orar. E repreendemos a ação do maligno, querido. Isso era papel para pastores. Isso era para ter 5 carros. São umas 60 igrejas em Guia Lopes, querido. Totalmente divididos. A igreja ela não pode ser dividida. Se alguém encosta em você e começa com uma divisão, querido, pula fora. A igreja precisa ser unida. Nós não podemos entrar nessa onda. Segunda fase de Moisés, os 40 anos seguintes. Então na primeira fase, desde que ele nasce,
a filha de Faraó pega ele é criado no palácio. Ele é instruído com toda a sabedoria da época. Faraó e a filha de Faraó cria Moisés já com um propósito, com 40 anos. Quem tem menos de 40 anos aqui, ergue a mão, menos de 40 anos. Olha quantas pessoas. Moisés viveu mais tempo do que você viveu até agora no Egito, no palácio, do bom e do melhor, sendo instruído com toda a sabedoria da época. E aí vem a segunda fase. Ele já sabe que o povo hebreu que é escravo lá no Egito são o povo dele, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio, esconde na areia, aquele corpo é descoberto, e aí ele foge para o deserto, que é aqui a parte do nosso texto, que vem os próximos 40 anos, e ele vai aí até, conhece então a sua esposa, começa a trabalhar para o seu sogro Jetro, que era criador de ovelhas, serviço considerado inferior daquela época, né? O pastor não era assim tão muito bem visto como aquela época, mas ali, amados, foi nesse segundo período, nessa segunda fase de Moisés, que ele é treinado. É ali que ele aprende as coisas. Às vezes, querido, nós estamos passando por momentos de dificuldade, como essa pandemia mesmo, com relação à igreja. Isso aqui é treinamento de Deus. Quantas pessoas não sabiam usar os recursos que tinham? Aí teve que apertar o recurso para aprender a usar o recurso. Sabe, Deus treina os seus para enviar, querido. Deus, ele coloca o povo dele na forma. E nesse período que Moisés é treinado, nesse serviço considerado inferior, ali ele aprendeu a ter comunhão, ali ele aprendeu a dar valor para as pequenas coisas, aprendeu que a vida pode ser de altos e baixos, que a vida nem sempre é um mar de rosas, e foi nesse período de maior capacitação que Deus fala com Moisés. Queridos, se nós olharmos para nós, amados, quantas pequenas coisas Deus já fez e que nós não valorizamos. A tendência nossa é não valorizar pequenas coisas. Como assim, pastor? Um simples almoço meio-dia, uma família, uma casa, uma cama decente. Reclamamos por tantas outras coisas. Saúde, queridos. Olhar para os filhos que estão vindo, olhar para aquilo que nós temos, nós não valorizamos. Chega hoje na sua casa, amado, e começa a entrar devagar e olha tudo que você tem. Tudo que você tem. E você não valoriza. Tem gente que não valoriza os pais, não valoriza as mães, até perder. Querida, minha mãe já há 26 anos morreu. Como eu gostaria de ter minha mãe. Como eu gostaria de comer uma comidinha dela de novo. Sabe, a gente não valoriza as coisas que nós temos, só quando nós perdemos. Queridos, nós somos inclinados a gostar de coisas boas. Você acha que Moisés não curtiu o tempo palaciano? Você acha que Moisés não curtiu a primeira fase da vida dele? Com certeza ele gostava do palácio. O Egito era o país, a nação mais rica da época. E nós somos inclinados a querer estar por cima, mostrar uma aparência do que não somos. O homem tem a necessidade de mostrar que é bom, que a sua opinião prevalece, que ele é indispensável, que ele é o cara. E isso é um erro muito grande. Não tem nada demais você ter conhecimento, não tem nada demais você se dar bem na vida, não tem nada demais você ter dinheiro, não tem nada demais você ter todas as coisas, mas nós precisamos ter o pé no chão, querido. Nós precisamos valorizar as coisas que Deus dá para nós. Eu valorizo muito a minha casa, eu valorizo muito a minha família, eu valorizo muito as minhas amizades, valorizo muito a igreja, os líderes, tudo que eu tenho. Eu olho para trás e olho para hoje, eu dou glórias a Deus por isso, e estou aprendendo muito mais. Quem conhece aqui o pastor Luiz, nosso presidente? Fez uma sabedoria incrível. Você já viu ele
ele usar da sabedoria para humilhar alguém ou para mostrar que ele sabe mais? Não, nunca vi ele fazer isso, muito pelo contrário. Eu creio que até as coisas que nós falamos meio atravessado, ele nem nos corrige para não nos inferiorizar ou algo assim. Ele nos ama, ele dá direção. Escuta as pregações dele que você vai ver, amado, quanto que nós aprendemos. Amados, no deserto Moisés teve que esquecer a criação palaciana, esquecer a sua prepotência no sentido da sabedoria que ele tinha. Eu não estou falando que Moisés era alguém orgulhoso e arrogante, eu creio que não. Porque aqui na segunda fase dele, que ele está no deserto, você não vê ele murmurar e reclamar, e nenhuma vez. Você olha, ele até dá uma reclamada quando ele está lá na terceira fase, nos últimos 40 anos, levando o povo no deserto. Aí até ele dá uma chiada. Mas aqui, queridos, ele recém veio de uma vida de palácio, e agora não tem mais isso. Não tem mais isso, você não vê. Se você é um leitor da Bíblia, e você vai lendo aqui, olhando nas entrelinhas, você não vê um Moisés triste, você não vê um Moisés murmurador. Mas é no deserto, é comendo areia, é limpando cocô de ovelha, é andando com pessoas humildes, simples pastores, que foi a maior escola da vida de Moisés. É ali que ele aprendeu o que é ser humilde, é ali que ele aprendeu o que é dar valor nas coisas. Um pastor ajudava o outro, as pessoas se servem no deserto, as pessoas se ajudam, as pessoas dão valor umas para os outros. Queridos, eu preciso de cada um de vocês, eu não posso ser prepotente e achar que eu não preciso de vocês. Por em algum momento, em alguma coisa, eu preciso de vocês. Queridos, uma palavra, um abraço, uma bênção, algo de comer, eu sei lá o que, querido, mas nós precisamos aprender a ter comunhão. Como eu fico feliz quando alguém me abençoa com alguma coisa, que alegria que me dá. Às vezes até tenho dinheiro para comprar, mas não é igual. Não é igual do que você ser abençoado, querido. Moisés aprende isso nesse segundo período dele. Então toda a sua prepotência de sabedoria do mundo não servia para nada ali no deserto. Ele aprendeu com pastores a sobreviver e fazer sobreviver o rebanho no meio do nada. E às vezes é no meio do nada que aprendemos, e que principalmente aprendemos a ouvir a voz do Senhor, querido. Se você ficar atento no momento da dificuldade, no deserto, nós vamos ver aqui no decorrer do texto como Deus fala com a gente nas pequenas coisas. Amém? E pensando nisso, voltando agora para os crentes, pensando nessa geração de crente mole que existe hoje, o crentaiada mole, meu Deus do céu, querido, eu não falo só da fonte, é um modo geral, querido, é uma crentaiada mimimi, cabeção, religiosos, teimosos, orgulhosos, separadores, desunidos, invejosos, e aí vai, prepotentes, querem cargos, querem reconhecimento. Sabe, é pensando nessa geração, querido, eu me incluo no meio. Alguma coisa aí eu tenho disso também, que às vezes a gente tem algo, querido, e a gente não percebe. Sabe, o verdadeiro amigo é aquele que chega na gente e fala teus defeitos, querido, mas fala com amor. Chega, pastor, querido, olha, o senhor é uma bênção, mas que vem e fala, não fica pelas costas. Pensando nesses crentes que desistem fácil, crentes que não querem o deserto, não querem treinamento, não querem aprender a viver com pouco. Eu lembrei desse texto de Moisés, querido. Primeira coisa, larga a obra. Primeira coisa, larga as coisas de Deus. Pensei nesse texto aqui, e vou discorrer uns pontos aqui, queridos, para nós analisarmos a nossa vida nessa noite.
analisar, eu e você, querido, em nome de Jesus. E a primeira dela é uma pergunta. O primeiro ponto é uma pergunta que eu quero fazer. Qual é a fase da sua vida? Você consegue reconhecer? Nós falamos das fases de Moisés. Fase palaciana, fase do deserto. Fase de grande líder é a outra depois. Mas o caso hoje aqui é a segunda fase. Qual é a fase que você vive? Você já parou para pensar? Você consegue reconhecer qual é a fase que você está agora? Nós vimos no início, lá no comecinho, no versículo 1, no versículo 1, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e, levando o rebanho para o lado oeste, o deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, ou seja, Moisés não era mais palaciano, não era mais do palácio. Ele não tinha absolutamente nada. O que Moisés tinha aqui? Nada. Ele tinha uma mulher e uns barrigudinhos. Só. Porque aqui as ovelhas eram do seu sogro Jetro. Nada. Essa era a fase de Moisés. O rebanho era do sogro, tinha mulher e filho. Ele tinha o dia e a noite. E é por isso que é importante olharmos para as fases da nossa vida. Nós, por algum tempo, vivemos na dependência dos pais. Aí crescemos, casamos, seguimos nossa vida e começamos a viver em fases. Eu lembro de cada uma delas, as minhas fases. E as fases como povo de Deus? Qual é a fase que você vive no momento? Já parou para pensar, querido? É muito importante a gente olhar para isso. Nós passamos numa fase dificílima no sentido de pandemia e da vida aí secular. E nisso a igreja entrou junto, querido. E aí a tua vida também entrou junto. E eu não sei, tem uns aqui que estão planejando casar, outros planejando estudar, outros planejando um monte de coisa. Nós passamos várias fases da nossa vida. Qual é a sua? Em especial, qual é a sua diante do Senhor? Qual é a fase que você passa? Muito importante olharmos para isso. Muito importante. E aí eu volto a falar de Moisés. Nós olhamos aqui nas entrelinhas. E eu não vejo um Moisés dizendo, olha Deus. Olha Moisés na oração dele. Eu não vejo isso aqui. Oh Deus, vivi 40 anos no palácio. Agora eu estou aqui comendo areia nesse deserto, limpando cocô de ovelha. Senhor, que tristeza, Pai. Qual é o pecado que eu cometi? Abre meus olhos, mostra no meu coração o que eu preciso confessar ainda, porque eu estou nessa fase. Nós vemos isso aqui? Não. Nós vemos um homem forte, feliz, resolvido, que não reclama, porque, queridos, a minha vida e a sua vida é uma vida de altos e baixos. Quem, desde o dia que nasceu, desde o dia que você casou, começou a tocar a sua vida, sempre foi um mar de rosa. Quem foi assim, ergue a mão? Ninguém, querido. Um dia nós vamos sorrir, outro dia nós vamos chorar. Um dia a gente vai estar feliz, outro vai estar triste. Um dia eu vou ter as coisas, outro dia eu não vou ter. É muito importante a gente pensar nisso. Analise a fase da tua vida. Há tempo para todas as coisas embaixo do sol, diz a Bíblia. Vivemos momentos de glória e momentos de decepção. Momentos de vitória e momentos de derrota. Vivemos momentos de promoção e momentos de demissão. Momentos de alegria e de choro. Mas o fato, e talvez aí eu acho que é o grande segredo de Moisés. Ele sabia que em todos os momentos e fases, Deus estava lá. Deus estava com ele. Queridos, em todas as fases da sua vida, se você está sentado nessa cadeira, se você por um acaso um dia entregou a vida para Jesus, é porque em todas as fases da sua vida, Deus estava com você. Amém?
em todas as fases. Eu lembro quando nós perdemos um filho, eu e a pastora. Que momento difícil. Com 6 meses eu perdi a minha mãe. Parecia que desgraça pouca era bobagem, querida, uma atrás da outra. E foram fases que passaram. O período que nós perdemos o nosso filho foi o período que selou o nosso casamento. Foi ali que acabou todo o pensamento de divisão. Foi ali que Deus fez com que eu e ela ficássemos assim como nós somos até hoje, unidos para o que deve querido. Então as fases da nossa vida, elas são treinamento de Deus, querido. Deus está ali. Eu não sei a fase que você está passando enquanto eu falo, nem espiritual, nem no trabalho, nem familiar, nem na sua idade, seja lá a fase que for. Eu sei que Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Ele te viu substância ainda informe. A Mariane nos surpreendeu, né, com a gravidez de 1 mês. Tem 5 centímetros o embriãozinho. Deus já escolheu. Deus já sabe todas as coisas. Sabe, isso é tremendo e é maravilhoso, querido. E essa era a fase de Moisés, a propósito de Deus. Segundo, é nas piores fases de nossa vida que temos a chance de ver a manifestação de Deus. É nas piores fases que nós temos a chance de ver a manifestação de Deus. Amém? Se nós olharmos com olhos humanos, foi no deserto, pastoreando ovelhas, que Moisés foi abençoado. Olha o que ele fala ali no 2. Ali, ele andou pelo deserto, ele levou o rebanho, né? Ele vai para o lado oeste do deserto, chegou no Monte Horebe, e ali, ele vê o anjo do Senhor. Meu Deus do céu, querido. Eu queria estar em qualquer lugar para ver o anjo, para ver Deus, querido. Não importa onde você está. Você está entendendo, querido? Às vezes a gente olha para as lutas e dificuldades e a gente que vê demônio, vê um monte de coisa. Não, amados. Era um momento difícil que a manifestação de Deus, ela está mais propícia na tua vida. Só que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não se dão conta disso. Preste atenção nos sinais. Ali ele vê, o que ele vê? Ali o anjo do Senhor lhe aparece numa chama, em meio à sarça. Querido, que privilégio falar com o Senhor de frente a frente. Nós vemos poucos personagens da Bíblia que tiveram esse privilégio, querido, de sim ouvir a voz audível do Senhor. Imagina esse homem, querido, homem formado, homem de uma inteligência. Aqui não estamos falando de um Oreia, né? A gente está falando de Moisés, criado em toda a sabedoria, os 40 primeiros anos. Agora ali no deserto, feliz da vida, ele achou um lugar, ele estava bem, aprendendo, de repente, frente a frente com Deus, nessa fase tão difícil. Amados, quantas oportunidades nós tivemos de nessa pandemia, em momentos difíceis, ir para o nosso quarto. Nós temos algo tremendo que chama TSD, tempo sozinho com Deus. Você está fazendo isso? Quem aqui está fazendo o seu TSD, querido? Ficar lá no silêncio, esperando a manifestação de Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma fase difícil. Essa é a fase de buscar o Senhor, querido. Amém? Amém, queridos? Aleluia, vocês estão me ouvindo? Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor, ela é mais importante. Quando nos encontramos com Deus, podemos perceber que nós não somos nada. Nós vamos ver isso para frente. Absolutamente nada. Que tudo é passageiro. Porque nós estamos aqui na terra de passagem. Amados, Moisés poderia morrer ali. Ele sabia disso. Ele podia morrer ali. A presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, vocês sabem disso, a gente já pregou sobre isso. Ele entrava com sinos amarrados
na orla das suas vestes, com sininhos, e eles amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote. Ele ia para o Santo dos Santos, enquanto eles escutavam o sininho batendo, né? Todo mundo ficava lá atento atrás da cortina. Agora, se o sininho parasse, eles puxavam o sumo sacerdote, porque a presença de Deus é tão grande, tão forte era, que muitos não conseguiam ficar em pé. Se você vê a história da inauguração do templo lá em Salomão, ninguém conseguia ficar em pé. A glória de Deus tomou aquele lugar. É por isso que algumas pessoas caem na unção. Tem gente que eu já caí na unção, querido. Eu já caí porque me empurraram, eu já caí porque me deram rasteira, mas eu já caí na unção. Presença e a glória de Deus, ela é tão forte que a gente cai na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, querido. Então é nas piores fases da vida que temos mais chance. Eu não estou falando que quando você está bem, Deus não se manifesta. Muito pelo contrário, querido. Se você se alegra com as coisas boas com Deus, se manifesta na sua vida, todos os momentos. Mas é aí, nesse momento de dificuldade, que você é mais propício a ouvir a voz do Senhor. Amém? Então fique atento. Terceiro, a presença do Senhor nos atrai. Moisés, ao ver a sarça, olha o que ele diz lá no texto, lá no 3, vou até lá ver essa grande maravilha, porque a sarça, por que a sarça não se queima? Ele vê e é atraído pela presença do Senhor. Ele vai até a presença do Senhor. Uma das piores fases da vida, funcionário do sogro no deserto, cuidando ovelha, sentiu a presença e foi até ele. Querido, o que nós precisamos na nossa vida é a presença do Senhor. O que eu preciso é a presença do Senhor. O que você precisa é a presença do Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Amado, leia sua Bíblia. Faz um tempo de jejum. Esse jejum que eu creio que muitos aqui na igreja não estão fazendo. Eu não obriguei ninguém a fazer, mas eu creio que muitos viram lá nos grupos e não estão fazendo. Começa amanhã, querido. Começa a andar em direção de Deus, amado. Quanto tempo faz que você não pega a sua Bíblia e dá uma olhadinha? Começou tão bem a tua caminhada de fé, querido, e agora, né? Chegou a ver a sarça, chegou as coisas acontecerem. Mas o que você precisa, querido, para estar bem, é a presença do Senhor na tua vida. Amém, amados? Cuidado com o trabalho em excesso, cuidado com as coisas em excesso, né? Olha a política em excesso que faz aqui, né? Infelizmente, nós sabemos que é isso. Apesar que muitos irmãos vieram hoje de manhã, querido, mas nós precisamos da presença do Senhor. E eu não posso forçar você a buscar Deus, querido. Moisés, ele é atraído, ele vai para frente de Deus. Ele vai até a presença de Deus. E isso é tremendo. Em nome de Jesus. Quarto, para entrar na presença de Deus, precisamos ter um coração quebrantado. Nós somos atraídos pelo fogo, pelo movimento, pelo barulho da igreja, pela carreata, pela multiplicação, pelos fogos. Eu não sei qual é o fogo que te chamou aqui, pelo testemunho de alguém. Somos atraídos por algo. Moisés viu o fogo. Muitas pessoas veem o movimento da igreja e vêm, são atraídos por algo. Deus usou a Mariane para me levar. Eu fui atraído pela minha filha num dia dos pais. Ela tinha 14 anos e ficou o dia inteiro no meu ouvido. Vamos na igreja, pai, vamos na igreja. Hoje tem uma comemoração, dia dos pais. Era a sarça queimando. Era uma movimentação da parte de Deus. E eu bebendo todas. De tardezinho, tocado por algo que ela disse. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui até a presença do Senhor. Mas aí tem algo tremendo que muitos não fazem depois que são atraídos até a presença do Senhor. Eu preciso ter um coração quebrantado, eu disse. Moisés se surpreende com o fogo, não consumia sarça. Ele viu que tinha algo especial, algo sobrenatural. Imediatamente ele vai até o fogo, vai até o fenômeno,
Ele era alguém, como eu disse, determinado. Ele era alguém, querido, alguém aqui já fez lavagem cerebral em você para estar na igreja? Alguém aqui insistiu, alguém te pegou na marra, alguém te drogou para vir aqui, alguém fez algo assim? Não, querido, você é inteligente, você veio atraído pelo fogo, você viu que tem algo acontecendo e você veio. Moisés, ao chegar na sarça, o que Deus disse para ele? Quando o Senhor viu que ele se aproximava, presta bem atenção, querido, do meio da sarça, chamou Moisés e disse, eis-me aqui. Aí Deus fala, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está, ele é terra santa. Atraído pelo fogo, ele viu que tinha algo sobrenatural, ele sabia que era algo, puxa, não está queimando, aquela sarça não se desfazia, tem Deus nesse negócio. Ele vai até lá, imagina a hora que Deus fala, para aí, tira a tua sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que significa isso, querido? O que Deus estava falando ali? Tirar as sandálias, amado, é um sinal de respeito e submissão. Quando eu chego na presença de Deus, quando eu vou para a igreja, atraído pelo fogo, atraído por algo, eu preciso ter respeito, querido. Você pode não gostar do pastor, mas você tem que ter respeito. Você pode não gostar do líder, mas você tem que ter respeito. Você pode não gostar da denominação, mas você tem que ter respeito. Você tem que ter respeito e submissão a palavra de Deus. Muita gente não permanece na congregação ou morre espiritualmente porque não tira as sandálias dos pés quando ele entra para a igreja. Ele não respeita as pessoas e não se submete à palavra de Deus. Ter submissão é praticar isso aqui, querido. Ter submissão é usar isso aqui na vida. Ter submissão é andar debaixo da palavra de Deus. É por isso que as pessoas morrem. Moisés entendeu na hora, eu creio. Espera aí, querido. Talvez nessa noite Deus está dizendo para você, olha, querido, olha, querida, está faltando você tirar as sandálias dos teus pés. Querido pastor que me pastoreava, fazia coisas que às vezes eu não concordava, mas eu sempre o respeitei. Sempre respeitei. Meu líder do estado eu sempre respeitei. Nosso líder da nacional eu sempre respeitei. O prefeito que se elegeu, que eu nem sei ainda, nós vamos respeitar em nome de Jesus. Os vereadores que se elegeram, que eu não sei ainda quem é, nós vamos respeitar em nome de Jesus. Nós vamos aprender a ter respeito. E na igreja, submissão, querido, à palavra de Deus. Tem gente que você fala, vai por aqui, ela vai para lá, vai por aqui, vai para lá, não dá certo, sua vida não dá certo, é um caos, querido. O que precisa é tirar a sandália dos pés, amado, é andar em submissão. Deus sabia da capacidade de Moisés, Deus sabia de toda a sua sabedoria. Agora só isso não basta eu ter teologia, não basta eu ler 50 vezes a Bíblia, não basta eu vir aqui trabalhar, fazer as coisas no prédio da igreja ou na sua volta, mas não ter respeito e submissão. Não basta. Isso não basta para Deus. Não basta eu ser atraído pelo fogo, mas não obedecer a palavra, querido. Eu creio que nessa noite Deus está falando, fala muito comigo. Eu creio que está te convidando essa noite, querido. Talvez é noite de todos nós, como povo de Deus, tirar as sandálias dos pés, pedir perdão para o Senhor, porque muitas vezes nós não andamos em submissão à palavra. Primeira coisa que você vai numa pessoa que está desanimada e fraca, como é que está a leitura da Bíblia? Querido, é isso que a gente tem pregado 10 anos. Leia a palavra,
ora um pouquinho, jejua. Você abraçou o jejum da direção que teu pastor deu? Começa amanhã, querido. Nós temos uma semana ainda até o nosso evento. Se inscreve, venha. Venha. Nós temos um caminho a seguir nessa cidade, querido. Submissão e respeito significa a posição que Moisés tomou aqui na palavra de Deus. Queridos, naquela época andar sem sandália no deserto era impossível. Ninguém saía para lugar nenhum. Pedras pontiagudas, areia quente, enfim, não conseguia. É a dependência do Senhor. Tirar a sandália, querido, é depender de Deus. A pessoa não ia para lugar nenhum. E muita gente não vai para lugar nenhum, querido. Tem muita gente que tem as coisas, é infeliz. Tem muita gente que não vai, as coisas não andam. Porque tem coisas erradas, nós precisamos consertar, querido. Falo isso de mim também. Então somos atraídos pelo fogo da igreja, pelo mover, pelas coisas. E daí essas pessoas que não tiram a sandália e não se submetem. Mas a igreja, né, ela está esfriando. Não, quem esfriou foi você, porque a igreja sou eu. A igreja é individual. Eu choro a cada culto, eu louvo a cada culto, eu adoro a Deus a cada culto. Mesmo que a figueira não floresça, eu vou adorar o Senhor, querido. Eu vi hoje postagem de pastor cancelando o culto em Guia Lopes. Eu vi, está no meu Face. Hoje na igreja tal, nós não teremos culto. Por quê? Por causa de política. Nós nunca fechamos a igreja. Um dia deu um temporal que devastou Guia Lopes e Jardim. Vocês lembram disso? Nós fizemos culto com bateria, sem microfone, no gogó. E que bênção que foi. Nós vamos continuar, queridos, fazendo a obra do Senhor. Independente de quantos que vierem, nós vamos continuar. Sempre na dependência. Em nome de Jesus. Andar com Jesus é renúncia. É perder para ganhar. É deixar o outro crescer. Essa aí é outra chave, querido. Eu estou aqui para promover vocês. Eu estou aqui para ver vocês crescerem. Eu estou aqui para você ir para o céu, querido. Eu não estou aqui para promover a minha vida como pastor. Eu não quero. Eu não quero reconhecimento. Eu não quero nome. Eu não quero nada. E é isso que um crente tem que pensar. Você está aí para promover o outro. Você está aí para ajudar o outro a ir para o céu. Nós precisamos aprender a promover as pessoas, querido. Na outra fase de Moisés, ele leva uma multidão de gente para a terra prometida. Nós estamos indo em direção à terra prometida. E o nosso papel é isso. É promover o outro, é não pensar na nossa promoção. Tem gente que sempre quer estar na crista da onda. Sabe, querido, tem gente que quer que eu fique elogiando. Eu não vou elogiar até aprender, querido. Não vou elogiar. Às vezes eu chego discretamente para alguém e falo: querido, que bênção. Nós estamos aqui para promover Jesus na tua vida. Humildade. Pés descalços diante do Senhor. Tirar as sandálias é pensar no próximo e não em mim. Eu fico aqui como pastor porque Deus quer assim, querido. Tem gente para ser ganha nessa cidade. Eu disse lá em Jardim, não adianta a gente ficar criticando quem está nas conveniências. Eles estão indo buscar alegria na pinga, porque eles não conhecem esse Deus que eu e você conhecemos. Culpado é nós mesmos. Então nós estamos aqui para promover os outros. E o último ponto. Jesus veio para salvar o perdido. A partir do 6, aí ele começa a discorrer para Moisés. Depois que Moisés cai com a boca no pó, depois que Moisés se humilha, tira a sandália,
entende o que Deus disse. Deus está dizendo: olha, Moisés, a partir de hoje, eu quero que você respeita e ande em submissão a mim. Aí ele se tornou um grande líder. Grande líder. E aí ele começa a discorrer: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Moisés esconde o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Aí o Senhor continua: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos feitores, e eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para sair daquela terra. E aí Deus discorre até lá no 10. O que Ele quer conosco, querido? Deus, Ele quer nos tirar do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Ele tem algo tremendo preparado para mim e para você, querido. O Senhor tem um plano para a joia da criação. Começou em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e assim por diante. Deus usou a organização de uma grande nação, a nação dos escolhidos. Ele vê a aflição deles no cativeiro. Queridos, quem não lembra das passagens de Jesus no Novo Testamento, quando aquelas multidões, e ele se compadecia das multidões, ele dizia assim: eu tenho pena delas, porque são ovelhas que não têm pastor. Nós olhamos para as multidões da nossa cidade, nós precisamos olhar com compaixão, querido, compaixão, em nome de Jesus. Temos um chamado que é pregar o Evangelho a toda criatura. Eu preciso entender, eu preciso continuar. Tirar as sandálias tem a ver com submissão, responder ao chamado. No primeiro momento, Moisés se sentiu fraco e incapaz do chamado. Ele disse: Senhor, eu não tenho condições. Mas se nós olharmos para a grandeza e para a obra a ser feita, eu olho para mim e falo: Senhor, eu não tenho condição. Você não tem condição. Nós não temos condições. No primeiro momento também Moisés se sente assim, fraco, incapaz de responder. Isso é normal. Nós não somos autossuficientes, somos dependentes de Jesus. É normal essa fraqueza, né? O irmão Gilson aqui disse muito bem, né? Tive medo, né? Eu não sabia que ele pensou até em sair da igreja. Em nome de Jesus. É normal isso, querido. Sentir medo de vir aqui dar uma palavra, sentir medo de abrir uma célula, sentir medo de orar por alguém para expulsar um demônio, isso é normal. Nós somos dependentes 100% de Deus, querido. O que eu preciso é tirar as minhas sandálias e submissão a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida, como você vai ser usado, como muitos aqui já são usados. Amém, queridos? Como eu disse, se nós estamos aqui porque tem propósito para nós e para essa igreja, amado, tem um propósito. Nós não estamos aqui passando o nosso tempo. Ai, que legal, eu vou para a igreja. Não, querido, Deus tem um plano. Deus tem um plano através das nossas vidas. Eu sei que é muito grande. Queridos, não é pouca coisa abrir 2 igrejas e elas estão aí andando. Fiquei tão feliz, domingo fui lá em Jardim, vi a igreja andando, estão andando, bonito, está andando. Teve irmãos que receberam palavras aqui de outras cidades, mas não quiseram ir, amém. Mas nós temos Niuaque, tem Maracaju, né? Maracaju ainda vai, né, Mauro? Em nome de Jesus, né? Ainda vai, em nome de Jesus. Então, queridos, Deus tem um propósito conosco. Amém? Fecha teus olhos aí no teu lugar. Sei que Deus falou com você nessa noite. Hoje é noite de tirar as sandálias, querido, dos pés, de maneira simbólica. Eu até vim descalço aqui, porque Deus falou no meu coração. Eu também tenho coisas que eu preciso abandonar. Tem coisas que eu preciso entregar no altar do Senhor. Tem coisas que eu ainda preciso ter mais respeito, mais submissão ao Senhor.
E assim é a tua vida também. Então fala com o Senhor aí no teu lugar. Pensa qual é a fase que você está vivendo. Talvez a fase não é muito boa, querido. É fase que Deus vai se manifestar de maneira tremenda. Às vezes até já está manifestando e você não percebe. Presta atenção, querido. São nos momentos de dificuldade que a possibilidade de Deus agir ela é muito maior. Que quando eu estou fraco, diz a palavra aí, é que eu sou forte, porque é Ele que está no comando. Então talvez nessa noite você precisa tirar as sandálias dos seus pés diante do Senhor. Você e Deus, você e o Pai, em respeito, em humildade, em crer que Deus está no comando, em crer que você é um escolhido, você é um chamado, uma chamada, uma escolhida do Deus, que há um projeto na sua vida e você não pode parar, você não pode desistir. Melhor lugar é estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Esse é o melhor lugar. Fique de pé, coloque a mão no seu coração. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos te dar graças, Deus. Te dar graças porque nós entendemos pela tua palavra que nós temos muitos motivos ainda, Deus, muitas coisas para consertar na nossa vida. Talvez com todos esses anos de igreja, talvez com toda a sabedoria que temos, talvez com todo o conhecimento que nós já temos, ainda falta, Pai, nós tirarmos as sandálias dos nossos pés, reconhecer esse momento, reconhecer essa fase que passamos, como pessoas, como cidadãos, como pais, como esposas, como filhos, como munícipes, como crentes, como líderes, como servos do Senhor, reconhecer essa fase e nos despir, Pai, de toda prepotência, de toda arrogância, e colocarmos, Pai, a nossa vida no altar, Senhor. E nessa noite nós, de maneira simbólica, nós fazemos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, queridos. Pensou bem aí na sua vida? Qual é a fase que você está passando? Sabe, a gente às vezes não quer admitir, querido. Às vezes a gente olha para nós e fala, não, isso não é para mim, isso é para fulano. Não, querido, é para cada um de nós. Amém? Vamos encerrar? Em nome de Jesus. Amanhã, culto top da Rede Vermelha, né? Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Obrigado pela sua palavra revelada sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pela sua direção, Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais humildes, ó Pai. Que nós possamos estar tirando as sandálias dos nossos pés, ó Pai. Colocamos, Pai, as vidas dessas pessoas que aqui estão na sua presença. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre a vida de cada um que aqui está, ó Pai. Colocamos também, ó Pai, o restante da nossa noite na sua presença, Pai. Que o Senhor... Que nós possamos sair daqui, ó Pai, não do jeito que nós entramos, ó Pai, mas que nós possamos sair daqui transbordando do seu amor, Pai. Fique conosco, Pai. Leve-nos de volta para a nossa casa em segurança, Pai. Colocamos a semana de cada um que aqui está também na sua presença, que venhamos ter uma semana abençoada, ó Pai. Colocamos a nossa célula também na sua presença, que venhamos ganhar almas para Jesus, ó Pai. Fique conosco, Pai. Obrigado, que seja feita a sua vontade sobre a nossa cidade, Pai. Assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.